Queridos irmãos e irmãs, eu acredito que esse vídeo vai ficar um pouco longo, né? Já que os assuntos atuais estão tão, assim, muito é, peculiares, né? Muitas vezes entram nos ouvidos de algumas pessoas, na mente de algumas pessoas, às vezes é uma má interpretação, né? Então, de fato, irei discutir um pouco sobre o que está acontecendo atualmente, sobre as Big Techs, a lei da taxação, entre outras coisas, né? Então, primeiramente, boas-vindas ao meu vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, espero que vocês possam se entreter aqui. Então, vamos lá. Eu vou dizer um pouquinho a vocês o que eu tenho a dizer sobre isso. Temos aquele dilema moderno de quando agora a ágora grega se tornou um algoritmo de fato, né? Então, assim, em 1789, quando Kant escreveu o que é iluminismo, ele celebrou a saída da humanidade de sua minoridade imposta, de fato, né? Então, hoje, 3 séculos depois, tropeçamos em aquela contradição trágica. Ou seja, nunca tivemos tanta informação e nunca fomos tão reféns de novas formas de minoridade digital, de fato. Isso porque, então, as redes sociais, essas ágoras pós-modernas, elas se degeneraram de espaço de debate e máquinas de quê? De engajamentos. Engajamentos que monetizam a nossa atenção. Ou seja, chamam a atenção e dão cliques automáticos e diluem nossa capacidade de discernimento. Diluem nossa capacidade de discernir. Porque os cliques são automáticos. Não só os cliques automáticos, mas os scrolls, que são automáticos, a gente vai vendo automaticamente, vários de forma automaticamente. Rousseau, por exemplo, ele nos ensinou que toda sociedade ele requer um pacto. Mas qual pacto firmamos com essas corporações que hoje medem o nosso acesso à realidade, de fato? Assim, cedemos nossos dados em troca de conveniência, sim, mas também isso é grave. Cedemos nossa autonomia cognitiva também, porque o algoritmo ele não é neutro. Ele é um ator político que molda percepções, amplifica ódios e, como demonstrou o caso da adultização infantil, feito pelo Felca, cria um ecossistema onde a patologia vira um espetáculo. A patologia se torna um espetáculo. Então, de fato, dessa lei da Big Techs, que quando Lula, por exemplo, ele evocou essa Torre de Babel, ele tocou em uma verdade antropológica, sabe? Que toda linguagem requer limites para não degenerar uma cacofonia. A internet atual é o oposto do projeto luminista, sabe? Não a luz da razão, sabe? Mas o fogo grego da desrazão, a falta de razão, onde discursos se atomizam em bolhas autorreferenciais. Então, eu considero o resultado disso tudo uma sociedade onde fatos são negociáveis e crianças são sexualizadas para likes e o ódio vira algo cômodo, uma comodidade, sabe? Então, o que vemos aqui não é uma mera imoralidade, é a lógica perversa do capitalismo de vigilância descrita por Oshana Zuboff, que crianças transformadas em engajamentos, crianças transformadas em engajamentos do público, são identidades dissolvidas em performances para adultos. Seus corpos reduzidos a pontos de dados em gráfico de engajamento. Enquanto o algoritmo detecta que sexualização gera cliques e ele otimiza para mais sexualização. Ou seja, criando aquele circuito de retroalimentação infernal. Hobbes, ele sabia que onde não há soberano, reina a guerra de todos contra todos. Nas redes sociais, essa guerra é travada por proxies, bots, discurso de ódio, deepfakes. A questão não é se deve haver regulação, mas que tipo de contrato social pode preservar a liberdade sem sacrificar a dignidade humana. Aquele modelo europeu, por exemplo, o GDPR, por exemplo, ele é focado em proteção de dados, mas ele é lento contra danos sociais.
E aquele modelo chinês do Great Firewall, por exemplo, que ele é eficaz contra o discurso de ódio, mas a serviço de quê? Do quê? Do autoritarismo. E a proposta brasileira que nós temos, a Big Techs, por exemplo, ela busca equilibrar a responsabilização das plataformas com liberdade de expressão. Mas eles barram uma coisa, eles barram no dilema de Popper. Ou seja, como tolerar os intolerantes sem ser sugado por esse abismo? Então, se a gente analisar friamente o mecanismo denunciado por Felca, por exemplo, no caso da adultização infantil, temos aquele estímulo perverso. Pais e influencers monetizam a exposição de crianças. Ou seja, são milhares por dia, de acordo com o exemplo citado na monetização. E seleção algoritmo também, como foi mostrado no vídeo. Quando você pesquisa alguma coisa, o Instagram reconhece que é aquilo que você quer. Ou seja, sistema de recomendação identifica que o conteúdo sexualizado gera 14 vezes mais engajamento. Isso é de acordo com os dados do MIT, por exemplo. E também aquela normalização patológica. A psicóloga Chamat, ela alerta uma coisa, que a criança que internaliza seu valor gera visualizações, deformando o quê? Seu desenvolvimento moral. Deformando seu desenvolvimento moral. Aí gera um grande efeito. Que efeito seria esse? O efeito rede. Ou seja, grupos de, por exemplo, fazem o quê? Usam códigos de trade em plataformas de mainstream, por exemplo, alimentando mercados sombrios, por exemplo. Então, isso não é liberdade de expressão. Isso é um fracasso civilizatório. Quando Lula diz que crime offline deve ser crime online, ele é com o princípio kantiano. Que a internet não é terra sem lei, mas é uma extensão do espaço público. Então, qual seria então a regulação à altura desse desafio? Então, é importante sugerir 3 pilares. 3 pilares são importantes. Primeiramente, transparência radical, ou seja, exigir que plataformas revelem como os algoritmos amplificam conteúdos, como propõe o Digital Services Act europeu, por exemplo. E também a corresponsabilização. Ou seja, se a rede ela lucra por conteúdo, deve responder civil e criminalmente por sua moderação. Nesse caso, sabe? Algo que como decidiu o STF. E também exigir desenhos éticos, ou seja, proibir dark patterns, por exemplo, que incentivam um vício, o scroll infinito, como o scroll infinito para crianças, sabe? Seguindo aquele moderno de idade apropriada de código de design britânico, por exemplo, sabe? Então, não se trata de censura, ela se trata de aplicar online o que já fazemos offline. Não permitimos que anúncio de cigarros para crianças na TV. Então, por que não permitiríamos no TikTok, por exemplo? Pois é, porque em 2024, por exemplo, quando o garoto de 12 anos prefere aprender tráfico pago do que estudar história, ou quando meninas trocam brincadeiras por implante de silicone patrocinados. Nós estamos diante de casos isolados, sabe? Estamos diante de sintomas de uma sociedade que perdeu o controle de suas próprias ferramentas. E agora explicando um pouco mais dessas Big Techs para falar para vocês. Vamos lá. A União Europeia, por exemplo, ela implementou o Digital Services Act, DSE, por exemplo, que obriga as plataformas a combater conteúdos ilegais e proteger os usuários, segundo o estudo do NetLab da UFRJ. Nesse caso, não houve uma autocensura dos usuários após a regulação, e o volume de postagens permaneceu estável, ou até aumentou, nesse caso, sabe? Mas mais conteúdos ilegais foram removidos com eficiência. Ou seja, nesse caso da União Europeia, por exemplo, não há evidência de censura abusiva. Apenas a moderação saudável. A moderação saudável. Agora nos Estados Unidos também, que é outro caso também. Que nesse caso a regulação, mas ela virou uma briga política. Nos Estados Unidos, o governo Trump e aliados conservadores, ele acusam países como o Brasil e membros da União Europeia de censurar empresas americanas.
E o Congresso americano convocou Big Techs, por exemplo, para explicar censura estrangeira à fala americana. O secretário do Estado, Marco Rubio, ele anunciou as restrições de visto a autoridades que censuram empresas dos Estados Unidos. E Donald Trump, ele impôs tarifas ao Brasil, alegando que a regulação brasileira prejudica a liberdade de expressão. Então, aqui, por exemplo, o termo censura é usado como arma política, especialmente por setores da direita que se sente alvo de moderação. Também voltando ao Brasil, essa pressão externa. O STF, por exemplo, decidiu que plataforma deve ser responsabilizada por conteúdos criminosos. E o governo Lula defende o quê? Regulação firme, inclusive com possibilidade de tributação via CID para serviços digitais. E o Lula afirmou que, se não quiser regulação, sai do Brasil. E as Big Techs, por exemplo, pressionam contra mudanças, ou seja, alegando que não tem capacidade técnica para moderar tudo. Não tem capacidade técnica para moderar tudo. Então a solução seria o quê? Sair do Brasil. Então a questão é, censura ou responsabilidade? Isso aí depende da lente. Então a censura é quando há repressão injusta à opinião. E regulação é quando há regras claras para proteger usuários e combater abusos. Ou seja, muitas pessoas falam que isso é censura, mas muitas vezes ignora que liberdade de expressão não é liberdade de agressão, fraude ou incitação ao ódio. Ou seja, censura é silenciar ideias, censurar ideias. Regulação é impedir abusos. Se a plataforma não consegue proteger seus usuários, ela não está promovendo a liberdade, está promovendo um grande caos. Então vamos ser bem realistas. O debate sobre regular gigantes como Google, Meta, o X, que é o antigo Twitter, e o TikTok, por exemplo, não é sobre liberdade de expressão, é sobre poder, dinheiro e soberania nacional. E quando alguém diz que os direitistas chamam isso de censura, está tocando no ponto político real, mas também na distorção estratégica. Só assim, Big Techs não são neutras, são comparações com interesses. Eles loubam com engajamento extremo, mesmo que isso envolva discurso de ódio, fake news ou exploração infantil. Ou seja, usa aquele argumento da liberdade da expressão como escudo contra a regulação. Mas eles não hesitam em banir conteúdos quando afeta seus próprios reféns. O jurista Alfredo Ortiz, ele falava que as Big Techs eles querem impor suas regras sem se submeter à ordem jurídica, ou seja, eles exploram o trabalho dos usuários e querem circular capital sem prestar contas à sociedade. E o nosso país, que é o Brasil, ele quer regular, mas está sendo pressionado. Ou seja, o governo Lula, ele anunciou que vai enviar ao Congresso um projeto para regular a plataforma digital. Responsabilização por conteúdos ilegais, como exploração infantil e incitação ao ódio, mecanismo de verificação etária, fiscalização ativa em casos de crimes graves. Mas nesse caso tem uma resistência, até porque o lobby das Big Techs é fortíssimo. A oposição bolsonarista tenta barrar qualquer avanço, chamando tudo de censura. E Trump já ameaçou o Brasil com sanções comerciais por tentar regular empresas americanas. Então isso seria uma censura ou uma justiça digital? Que a ideia de que toda regulação é censura é falsa e perigosa? Sabe? Censura é silenciar opiniões legítimas e regulação é proteger crianças e adolescentes. Ou seja, e combater desinformação e crimes digitais. E garantir que plataformas respeitem as leis do país onde atuam. Como diz um artigo do Euronews, regular não é censurar, é criar regras que protejam o cidadão e garantam um ambiente digital mais saudável. As Big Techs não são templos da liberdade, são empresas que lucram com o caos. Regular não é censurar, é proteger a democracia de quem quer lucrar com aquela parte do que era complementar com esse assunto, inclusive concordando, ser bem realista e crítico nesse caso, sabe? O Platão, ele concebeu sua república, por exemplo, imaginou uma sociedade governada por filósofos reis. Mas ele jamais poderia ter ver que 24 séculos depois, teríamos uma república governada por engenheiros reis.
do Vale do Silício, por exemplo. Ou seja, uma aristocracia algorítmica que não foi eleita e não presta contas, mas determina que vemos, pensamos e, última instância, nós somos. Foucault, ele nos ensinou que, que o poder não exerce apenas pela força, mas pelo controle dos discursos. As Big Techs levaram isso ao paroxismo. Seu poder não está nos que censura, mas no que deixam passar. Na arquitetura invisível que privilegia a indignação sobre a reflexão, a instantânea sobre o perene. Em 1971, o Herbert A., por exemplo, Simon, ele previu que a riqueza de informação cria pobreza de atenção. Então, hoje vivemos essa profecia nessa atenção, e não é apenas um recurso, mas a mercadoria-prima do capitalismo cognitivo. Então, cada like, cada share, cada segundo de tela é extraída como petróleo digital. Com a crucial diferença que, enquanto a OPEC cobra pelo barril, nós pagamos com nossa própria atenção para ser minerados. Então, Hobbes, por exemplo, ele entendia que um Estado era o mal necessário para evitar a guerra de todos contra todos. Mas e quando surge um poder transnacional que rivaliza com os Estados? A Big Tech tem o quê? A moeda própria. A Meta já testou a Libra. E a força de segurança também. A força de segurança, equipes globais de moderação. E também a capacidade legislativa. Ou seja, nós temos que seria os termos de serviço que substitui leis nacionais. E o controle de informações, algoritmo como árbitro de verdade. Mas isso não é uma empresa. É um proto-estado que opera na lacuna da governança global. No século XVI, a coroa espanhola ela cobrava o quinto real. E hoje o ouro extraído das Américas. Hoje as Big Techs extraem nossos dados o novo ouro digital e pagam menos impostos que o camelô. A exploração continua, apenas sem navios e mosquetes. Então temos uma ironia histórica que é cruel, ou seja, combatemos os monopólios coloniais para cair em monopólios digitais. Sabe que a diferença? É que em 1700 nós sabíamos quem explorava e hoje assinamos termos de serviço um scroll infinito que nem lemos. Porque, poxa, a internet prometia ser a nova fronteira de liberdade e ela se tornou o quê? A última fronteira da soberania. E a batalha decisiva do nosso tempo não será travada com armas, mas com cláusulas regulatórias de códigos e fontes. Códigos-fontes. Então, quando as constituições nacionais forem escritas para limitar o poder dos reis, quem limitará o poder dos reis digitais? A resposta está, como sempre, entre a polis e o logos. Entre nossa capacidade política e nossa coragem intelectual. Entende isso? Entende esse caso, por exemplo? Então, meus amados irmãos, esse vídeo que eu quero falar para vocês em relação às Big Techs, a regulamentação, sobre o vídeo do Felca também. Espero que você tenha se engajado sobre o que eu tenha dito hoje. Queria que o vídeo tenha ficado um pouco longo, porque é um assunto muito grande, sabe? É muito grande mesmo. Mas assim, espero que vocês tenham entendido o que eu quero dizer, sobre o que eu quero explicar para vocês. E eu agradeço para quem ficou até aqui. Até a próxima. Deus abençoe. Paz e bem.